Durante 10 anos, ela limpou os corredores onde ninguém a via, mas no dia em que tudo desmoronou, foi a sua voz, firme, com provas nas mãos e dignidade no olhar, que salvou a empresa, e o homem que antes a ignorava começou a segui-la com o coração. Capítulo 1. Naquela manhã nublada de novembro em Belo Horizonte, os corredores do Grupo Azevedo pareciam mais frios que o normal. O ar carregado de tensão misturava-se com o suave aroma de lavanda que sempre acompanhava a jovem responsável pela limpeza. Beatriz Oliveira caminhava com passos leves, cabeça baixa, mas ouvidos atentos. Por 10 anos, aquele chão de mármore tinha visto seus pés cansados e suas mãos calejadas, mas ninguém nunca tinha visto seus olhos atentos, seus olhos verdes como esmeraldas que guardavam segredos que ninguém imaginava, nem mesmo ele. Aos 26 anos, Beatriz aprendeu a ser invisível. Sua pele clara, frequentemente avermelhada pelo trabalho sob o sol quando limpava as janelas externas, contrastava com seu cabelo castanho, sempre preso num rabo de cavalo simples. Suas feições delicadas, que em outra vida poderiam ter estampado capas de revistas, permaneciam ocultas sob a humildade de quem havia nascido na periferia de Belo Horizonte. Seu sorriso tímido raramente aparecia, e quando o fazia, iluminava tudo ao seu redor como os raios de sol que se filtram por entre as nuvens. O dono daquela empresa, Heitor Azevedo, um homem imponente de 32 anos, vivia rodeado de números, reuniões e pessoas bajuladoras. Por trás de sua barba perfeitamente aparada e seu terno impecável, escondia-se um cansaço que ninguém se atrevia a mencionar. Seus olhos azuis da cor do céu de Minas Gerais em dias claros refletiam uma solidão que nem o dinheiro nem o poder haviam conseguido preencher. Seu império, construído com suor e disciplina desde que herdara a empresa de seu pai, aos 25 anos, tremia silenciosamente, corroído por mãos que pareciam leais. Ele não sabia, mas ela sim, sabia de cada fraude, cada desvio, cada sussurro criminoso entre as paredes de vidro que para ela nunca foram obstáculos, mas sim janelas para o que deveria ser justo. Durante meses, Beatriz havia coletado tudo. Com o celular escondido no bolso de seu avental azul marinho e uma memória treinada pela dor e pela repetição, gravou vozes, fotografou contratos deixados sobre as mesas e juntou cada peça de um quebra-cabeça que só ela teve a coragem de montar. Ninguém imaginava que aquela moça simples, de olhos que carregavam mais noites mal dormidas do que sonhos, guardava a salvação daquela empresa. Não buscava vingança. O que movia seu coração era a justiça, e talvez no fundo, uma esperança quase infantil de ser vista, finalmente, não como uma sombra útil, mas como uma mulher completa, com valor e dignidade. A história de Beatriz havia começado numa pequena casa de alvenaria na periferia, onde vivia com sua mãe, Helena, uma mulher forte que trabalhava como costureira, e seu irmão mais novo, Tiago, de 16 anos, que estudava no ensino médio graças ao dinheiro que ela ajudava a colocar em casa. Seu pai, Roberto, havia morrido num acidente de construção quando ela tinha 15 anos, deixando a família com dívidas e um futuro incerto. "Minha filha", sua mãe lhe dissera uma noite, enquanto costurava um vestido à luz de uma lâmpada velha, "a dignidade, a gente não compra nem vende, a gente carrega aqui dentro", e tocou o coração com sua mão enrugada por anos de trabalho duro. Essas palavras marcaram Beatriz mais do que qualquer outro conselho. Todas as manhãs, quando se levantava às 5 para chegar pontualmente ao Grupo Azevedo, lembrava-se daquelas palavras, enquanto prendia o cabelo em frente ao espelho quebrado de seu quarto. O edifício do Grupo Azevedo erguia-se imponente no centro financeiro de Belo Horizonte, seus 20 andares de vidro e aço refletindo o céu mineiro. Era uma empresa que havia se expandido por todo o Brasil, com filiais de Porto Alegre a Salvador, especializada em desenvolvimento imobiliário e construção. Heitor herdara o negócio de seu pai, seu Alexandre Azevedo, um homem respeitado que havia construído o império do zero, mas que morrera quando Heitor tinha apenas 25 anos, deixando-lhe uma responsabilidade esmagadora. Nos corredores de mármore travertino, nos escritórios com vista panorâmica para a cidade e nas salas de reunião com mesas de mogno importado, Beatriz movia-se como um fantasma eficiente, conhecia cada canto, cada horário, cada hábito dos executivos. Sabia que o diretor financeiro, Ricardo Medeiros,
Um homem de 50 anos com uma barriga proeminente e sorriso falso chegava sempre às 7h30, meia hora antes de todos, para resolver assuntos especiais em seu escritório. Sabia que a contadora-geral Patrícia Vasconcelos, uma mulher elegante de 45 anos, ficava depois das 6 para fazer ligações confidenciais para números que Beatriz havia memorizado. E sabia que ambos se reuniam nas sextas-feiras à tarde na sala de reuniões do 18º andar, quando Heitor costumava estar em campo, supervisionando as obras. Tudo mudou naquela manhã de novembro, quando Heitor entrou na sala de reuniões e encontrou os acionistas esperando por ele com olhares frios. Os números não batiam, os contratos haviam desaparecido, e seu nome estava prestes a ser arrastado para a lama. O pânico se refletia em seus olhos azuis enquanto ele revisava os documentos que lhe apresentavam. Heitor, disse seu Maurício Guedes, o acionista majoritário depois dele, um homem de 60 anos com cabelos grisalhos impecáveis e voz autoritária, os números dos últimos 6 meses não batem. Faltam 3 milhões de reais e os contratos de contagem desapareceram. Se isso chegar à imprensa, a empresa vai à falência. Foi então que ela entrou. Beatriz estava limpando o corredor ao lado quando ouviu as vozes alteradas. Seu coração batia tão forte que temeu que pudessem ouvi-lo. Durante semanas, ela debateu consigo mesma se deveria ou não falar. Quem acreditaria nela? Uma funcionária da limpeza acusando os diretores mais importantes da empresa? Com um passo hesitante e a voz trêmula, pediu licença para falar. O silêncio foi sepulcral. Alguns acionistas trocaram olhares de incredulidade. Ricardo Medeiros, que estava presente fingindo preocupação, soltou uma risada debochada. "É sério que vamos ouvir a moça da limpeza?" disse ele com um sorriso cruel. "Melhor ela se preocupar em limpar bem os banheiros, que ontem eu encontrei papel jogado no chão." As bochechas de Beatriz arderam de vergonha, mas algo dentro dela também se acendeu. A voz de sua mãe ressoou em sua mente. A dignidade a gente carrega aqui dentro. Ela levantou o olhar, e pela primeira vez em 10 anos, todos naquela sala a viram de verdade. "Senhores", disse ela com a voz mais firme, tirando de sua mochila uma pasta azul gasta, um pendrive e um caderno de capa dura. "Eu tenho provas do que realmente está acontecendo nesta empresa." O ar ficou denso. Heitor a encarava fixamente e, pela primeira vez, Beatriz sentiu que alguém a via não como uma funcionária, mas como uma pessoa. Seus olhos verdes encontraram os azuis dele por um instante que pareceu eterno. "Eu venho coletando provas há meses", continuou, abrindo o caderno onde havia anotado meticulosamente datas, horas e conversas. "O Sr. Medeiros e a Sra. Vasconcelos têm desviado fundos para contas pessoais. Tenho gravações, fotografias de documentos e registros de suas movimentações." Ninguém respirava enquanto ela falava. A cada prova apresentada, a cor dos rostos mudava. Ricardo empalideceu quando ela reproduziu uma gravação onde ele falava sobre mover o dinheiro antes que o Heitor perceba. Patrícia tentou se levantar para sair, mas seu Maurício a deteve com um olhar severo. Heitor observava Beatriz com uma mistura de choque, admiração e algo mais profundo que não conseguia identificar. Aquela mulher que havia passado despercebida por 10 anos acabara de salvar sua empresa, sua reputação, seu futuro. Mas, mais do que isso, acabara de lhe mostrar um valor que ele acreditava estar perdido no mundo. As horas seguintes foram um turbilhão. A polícia foi chamada. Ricardo e Patrícia foram presos. A imprensa se aglomerou nas portas do prédio. E Beatriz, depois de dar seu depoimento, tentou escapar sorrateiramente como sempre fazia. Mas desta vez, Heitor a deteve. "Beatriz", ele disse, e foi a primeira vez que ela ouviu seu nome nos lábios dele. Sua voz era profunda, calorosa, mas também vulnerável. "Preciso falar com você." Ela assentiu sem ousar olhá-lo diretamente. Ele a levou para seu escritório no 20º andar, um espaço amplo com janelas que mostravam toda a cidade de Belo Horizonte. A mesa de Nogueira estava cheia de papéis, fotografias de família e uma pequena planta que ela mesma havia cuidado durante anos sem que ele soubesse. "Por que você fez isso?" ele perguntou, servindo-lhe uma xícara de café em uma louça de porcelana que ela havia limpado centenas de vezes. Beatriz pegou a xícara com as mãos trêmulas. Era a primeira vez que se sentava naquele escritório, a primeira vez que alguém lhe servia algo, a primeira vez que se sentia tratada como igual. "Porque era o certo a fazer", respondeu simplesmente.
sua voz quase um sussurro. Esta empresa representa muitas coisas para muita gente. Os trabalhadores, as famílias que dependem dos empregos, as pessoas que compram as casas que vocês constroem. Eu não podia ficar calada vendo como a destruíam. Heitor ficou em silêncio, observando-a. Pela primeira vez, notou realmente suas feições. Os olhos verdes mais expressivos que já vira, as mãos pequenas, mas fortes, a maneira como seu cabelo castanho emoldurava seu rosto quando alguns fios se soltavam do rabo de cavalo. Era linda de uma maneira natural, sem artifícios, com aquela beleza que vem de dentro. Durante 10 anos você esteve aqui, murmurou ele, mais para si mesmo do que para ela. 10 anos, e eu nunca te vi de verdade. Beatriz sorriu com tristeza. Pessoas como eu estão acostumadas a ser invisíveis, Sr. Azevedo. Nós limpamos, arrumamos, cuidamos, mas existimos nos espaços entre as vidas importantes. Heitor, ele a corrigiu suavemente. Me chame de Heitor, e acho que eu estava completamente enganado sobre o que torna uma vida importante. Os dias que se seguiram foram estranhos para ambos. A pedido de Heitor, Beatriz foi dispensada de suas tarefas de limpeza e designada como sua assistente pessoal direta. Alguns funcionários cochichavam, outros ficavam em silêncio, mas ela não precisava provar nada a ninguém, exceto a si mesma. Sua primeira semana na nova função foi assustadora. Nunca havia usado um computador além do básico, nunca havia participado de reuniões de negócios, nunca tivera que tomar decisões que afetassem centenas de funcionários. Mas havia algo em Heitor que a tranquilizava. Ele era paciente quando ela não entendia algum termo financeiro, a incluía nas conversas e valorizava suas opiniões, especialmente quando se tratava de entender as necessidades reais dos trabalhadores. Você tem uma perspectiva que nenhum de nós tem, ele lhe disse uma tarde, enquanto revisavam o orçamento para a construção de um conjunto habitacional em Betim. Você conhece as pessoas que realmente vão morar nessas casas. Sabe do que elas precisam. Beatriz corou. Eu só sei o que é viver com pouco e valorizar cada coisa que se tem. Mas com as mudanças também vieram os medos. Havia noites em que chorava sozinha em seu pequeno quarto, na casa da família, lembrando as vezes em que foi ignorada. As roupas remendadas, o pão dividido com Tiago quando não era suficiente para os dois. Será que agora que estava no topo era por mérito próprio ou por caridade? Ela realmente pertencia àquele mundo de ternos caros e almoços de negócios? Uma noite, enquanto trabalhava até tarde organizando documentos, Heitor se aproximou de sua mesa com 2 xícaras de chocolate quente, uma tradição mineira que ela havia mencionado sentir falta. Está ficando muito tarde, Beatriz. Você deveria descansar. Ela levantou o olhar, surpresa com o gesto. Obrigada, mas quero terminar isto. Amanhã temos a reunião com os investidores de Contagem. Heitor sentou-se na cadeira em frente à sua mesa, algo que jamais havia feito com nenhuma outra funcionária. Posso te perguntar uma coisa pessoal? Beatriz assentiu, sentindo o coração acelerar. Como é a sua família? Percebo que você nunca fala deles, mas sei que trabalha tanto por algo mais do que apenas você mesma. Os olhos de Beatriz se encheram de lágrimas não derramadas. Nenhum chefe jamais lhe perguntara sobre sua vida pessoal. Para eles, os funcionários eram apenas isso. Funcionários, não pessoas com histórias, sonhos e responsabilidades. Minha mãe, Helena, é costureira. Começou lentamente. Ela tem artrite nas mãos, mas continua trabalhando porque meu irmão Tiago está no ensino médio e quer estudar engenharia. Meu pai morreu há 11 anos em um acidente de trabalho. Desde então, sou eu quem ajuda a sustentar a casa. Heitor ouvia em silêncio. E Beatriz notou algo em seus olhos azuis que não havia visto antes. Uma profunda compreensão, como se ele também conhecesse o peso das responsabilidades precoces. Meu pai também morreu jovem, disse ele depois de um momento. Eu tinha 25 anos quando herdei tudo isso. Me sentia tão perdido, tão inadequado. Todos esperavam que eu fosse como ele, mas eu mal sabia quem eu era. Pela primeira vez, Beatriz viu Heitor não como o poderoso empresário, mas como o homem vulnerável que se escondia por trás do poder. Naquela noite, eles conversaram até muito tarde, compartilhando histórias de suas respectivas infâncias, seus medos, seus sonhos adiados. Quem poderia imaginar que a salvação de ambos chegaria na forma de uma conspiração que os colocaria à prova de maneiras que nenhum dos dois poderia antecipar? Você já sentiu que permanece invisível aos olhos de quem te rodeia? Comente de que cidade você nos escreve e conte-nos se você se identificou com a Beatriz.
Não se esqueça de curtir esta história e se inscrever para saber que surpresas esperam nossos protagonistas. A história mal começou, e o que vem por aí vai te apaixonar tanto quanto a eles. Capítulo 2. As semanas seguintes trouxeram mudanças que Beatriz nunca havia imaginado. Seu novo escritório, embora modesto em comparação com o de Heitor, tinha uma janela que dava para o parque municipal, e pela primeira vez em anos, ela podia ver o céu durante seu horário de trabalho. Trocara seu uniforme de limpeza por blusas simples, mas elegantes, que comprara com seu primeiro salário aumentado, e, embora se sentisse como se estivesse atuando, pouco a pouco começava a acreditar que pertencia àquele lugar. Heitor havia insistido para que ela fizesse aulas de informática e administração à noite. Não porque você não seja capaz como é, ele explicou enquanto caminhavam pelos jardins do prédio, após uma longa reunião, mas porque quero que você tenha todas as ferramentas para brilhar como sei que pode. A maneira como ele a olhava quando dizia essas coisas fazia o coração de Beatriz se agitar de formas que ela não entendia completamente. Havia uma intensidade em seus olhos azuis, um calor que contrastava com a frieza empresarial que ele mostrava ao resto do mundo. Mas nem tudo era tranquilo em sua nova vida. Os comentários sussurrados nos corredores eram constantes. "Olha a Cinderela", ouviu Sandra, a nova secretária de Recursos Humanos, dizer. Sandra era uma mulher de 30 anos com ares de grandeza que havia estudado em universidades particulares. De varrer o chão a se sentar em reuniões da diretoria. Que conveniente que tenha sido ela quem descobriu a corrupção, não acham? As palavras doíam mais do que ela queria admitir, mas Beatriz aprendera a manter a cabeça erguida. Sua mãe sempre lhe dissera que a inveja é a homenagem que a mediocridade presta ao talento, embora naquele momento ela não se sentisse exatamente talentosa, mas sim como uma impostora tentando se encaixar em um mundo que não era o seu. Numa tarde de dezembro, enquanto organizava os documentos para a reunião trimestral, um homem que mudaria o rumo de tudo chegou ao escritório. Eduardo Salles, de 45 anos, fora sócio minoritário na empresa anos atrás, antes de Heitor comprar sua parte após uma briga com o pai deste. Alto de cabelos grisalhos e sorriso calculista, Eduardo havia retornado com uma proposta que, segundo dizia, salvaria a empresa de futuras crises. "Heitor, meu caro amigo", disse Eduardo entrando no escritório principal como se fosse o dono, sem sequer cumprimentar Beatriz, que organizava arquivos perto da mesa. "Vim com uma oferta que você não poderá recusar. Quero comprar 40% das ações da empresa." Beatriz notou imediatamente a tensão nos ombros de Heitor. Aprendera a ler seus gestos durante as semanas trabalhando tão perto dele. Quando estava nervoso, passava a mão pelo cabelo. Quando estava pensando estrategicamente, batucava os dedos na mesa. E quando algo o incomodava, sua mandíbula se tensionava quase imperceptivelmente. "Eduardo", respondeu Heitor com a voz controlada, "a empresa não está à venda, especialmente depois do que acabamos de superar." "Exatamente por isso", insistiu Eduardo, sentando-se sem ser convidado e estendendo uma pasta sobre a mesa. "Os investidores estão nervosos. A corrupção interna manchou a imagem. Você precisa de capital novo e, mais importante, de sócios com experiência em gerenciamento de crises." Beatriz continuou seu trabalho, mas cada fibra de seu ser estava em alerta. Havia algo na maneira como Eduardo falava que lhe lembrava Ricardo Medeiros, aquela confiança excessiva que beirava a arrogância, aquela forma de falar como se já tivesse tudo calculado. "Além disso", continuou Eduardo, finalmente dirigindo um olhar desdenhoso a Beatriz, "vejo que você fez algumas mudanças interessantes no seu pessoal. Não acha que é hora de profissionalizar mais as operações?" Heitor seguiu o olhar de Eduardo, e Beatriz sentiu como se tivesse levado um tapa. Havia se acostumado a ser tratada por Heitor como igual. Esquecera por um momento que, para o resto do mundo, ela ainda era a moça da limpeza que deu sorte. "A Beatriz é minha assistente executiva", disse Heitor com uma firmeza que surpreendeu os dois homens, "e uma das pessoas mais valiosas desta empresa. O critério e a ética dela são exatamente o que precisamos para continuar crescendo." Eduardo sorriu, mas foi um sorriso frio. "Claro, Heitor. Não quis dar a entender outra coisa. É admirável a sua lealdade aos funcionários que o ajudaram." A palavra lealdade soou quase como um insulto em seus lábios. Beatriz sentiu o rosto esquentar, mas manteve a compostura. Já havia enfrentado coisas piores. Durante as semanas seguintes, Eduardo tornou-se uma presença constante nos escritórios.
Chegava sem avisar, participava de reuniões mesmo sem ser convidado e fazia comentários sutis sobre a necessidade de modernizar a empresa. Cada vez que o fazia, seus olhos pousavam em Beatriz com uma mistura de desprezo e curiosidade, como se ela fosse um objeto fora do lugar. Foi durante uma dessas visitas que Beatriz presenciou uma conversa que a alarmou profundamente. Havia trabalhado até tarde, como de costume, quando ouviu vozes no escritório de Heitor. Aproximou-se da porta entreaberta para avisar que estava de saída, mas parou ao ouvir o tom da conversa. Não é só o dinheiro, Heitor, dizia Eduardo. É o controle. Seu pai entendia isso. Ele sabia que, às vezes, é preciso tomar decisões difíceis para o bem maior. Meu pai nunca teria sacrificado os funcionários pelo lucro, respondeu Heitor com a voz tensa. Ah, não? E você acha que esses projetos de moradia popular dos quais tanto se orgulha são rentáveis? Acha que sua querida assistente entende as complexidades do mercado imobiliário? Você está deixando as emoções nublarem seu julgamento empresarial. Beatriz sentiu um nó no estômago. Eduardo não estava apenas atacando a direção da empresa, estava atacando-a indiretamente. As emoções não têm nada a ver com isso, disse Heitor, mas Beatriz detectou uma dúvida em sua voz que não estava lá antes. A Beatriz demonstrou ter mais critério empresarial do que muitos executivos com diplomas universitários que já tivemos. Heitor, você é meu amigo, e por isso eu te digo, você está misturando negócios com outros sentimentos. As pessoas comentam, dizem que sua relação com essa moça vai além do profissional. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz sentiu como se o ar lhe tivesse sido tirado dos pulmões. Era verdade. As pessoas realmente pensavam que havia algo mais entre ela e Heitor, e o mais assustador, havia. Nos dias seguintes, a dinâmica entre Heitor e Beatriz mudou sutilmente. Ele se mostrava mais formal, mantinha uma distância física maior e já não ficavam trabalhando até tarde conversando como antes. Beatriz se perguntava se Eduardo havia plantado dúvidas na mente de Heitor sobre suas verdadeiras motivações. A situação se complicou ainda mais quando Tiago, seu irmão mais novo, apareceu um dia para procurá-la no escritório. Aos 16 anos, era um rapaz alto e magro, com os mesmos olhos verdes de Beatriz, mas com a energia inquieta da adolescência. Viera contar que havia ganhado uma bolsa parcial para estudar engenharia na UFMG, mas precisava de ajuda com os custos adicionais. Mana, disse ele emocionado enquanto esperavam o elevador no saguão. Não acredito que você trabalha aqui em cima agora. É como um sonho. Beatriz sorriu, genuinamente feliz, pela primeira vez em dias. Seu irmão representava tudo pelo que ela vinha lutando. Um futuro melhor para sua família. Estou muito orgulhosa de você, Tiago. O pai estaria... Beatriz? Eles se viraram e viram Heitor saindo do elevador. Ele usava um terno cinza escuro que realçava seus olhos azuis, e Beatriz notou como seu irmão se endireitou inconscientemente diante da presença do homem que via em jornais e revistas de negócios. Heitor, este é meu irmão, Tiago, disse Beatriz, sentindo uma mistura de orgulho e nervosismo. Tiago, este é o senhor Azevedo. Heitor, corrigiu ele, estendendo a mão para o jovem. A Beatriz me falou muito de você. Parabéns pela bolsa em engenharia. Tiago apertou sua mão com um sorriso tímido. Obrigado, senhor. Minha irmã diz que o senhor é um bom chefe. Heitor olhou para Beatriz com uma expressão que ela não conseguiu decifrar completamente. Sua irmã é excepcional, Tiago. Qualquer empresa teria sorte em tê-la. Depois que Tiago foi embora, Heitor e Beatriz subiram juntos no elevador, em um silêncio carregado de palavras não ditas. Ele é um bom rapaz, disse Heitor finalmente. Ele é tudo para mim, respondeu Beatriz, simplesmente. Ele e minha mãe são a razão de tudo o que eu faço. Heitor a observou com aquela intensidade que a fazia sentir como se ele pudesse ver diretamente em sua alma. Você já pensou no que quer para si mesma, Beatriz? Não para sua família, não para os outros, mas para você. A pergunta a pegou de surpresa. Ninguém nunca lhe havia perguntado isso. Desde a morte de seu pai, toda a sua vida girara em torno de cuidar dos outros, de garantir o futuro de sua família. Eu não sei, admitiu honestamente. Sempre fui a responsável. Não tive tempo de pensar nos meus próprios sonhos. Talvez seja a hora de começar, murmurou ele, e algo em sua voz fez o coração de Beatriz bater mais rápido.
Naquela noite, em seu pequeno quarto na casa da família, Beatriz ficou acordada pensando na pergunta de Heitor. O que ela queria para si mesma? Pela primeira vez em anos, permitiu-se sonhar com possibilidades que iam além da sobrevivência básica. Imaginou-se viajando, estudando, talvez até se apaixonando de verdade. Mas, junto com esses sonhos, vieram os medos. Eduardo tinha razão em uma coisa. Ela não tinha a educação formal que outros em sua posição tinham. E se Heitor percebesse que ela realmente não era boa o suficiente para o mundo em que agora se movia, seus temores se confirmaram da maneira mais cruel possível na semana seguinte. Eduardo havia organizado um jantar de negócios no Automóvel Clube de Minas Gerais, um dos lugares mais exclusivos da cidade. Heitor insistiu que Beatriz o acompanhasse, dizendo que sua perspectiva sobre os projetos de moradia popular seria valiosa para a apresentação. Beatriz havia comprado seu primeiro vestido elegante para a ocasião, um vestido azul marinho simples, mas que realçava seus olhos verdes. Prendeu o cabelo em um coque baixo e usou o colar de pérolas que fora de sua avó. Sentia-se bonita, mas também terrivelmente fora de lugar. O clube era tudo o que ela imaginara: tetos altos, lustres de cristal, garçons de luvas brancas servindo taças de vinho que custavam mais do que ela ganhava em um dia em seu antigo emprego. Os convidados eram os empresários mais poderosos de Minas Gerais, homens e mulheres acostumados a movimentar milhões de reais com uma simples ligação. No início, tudo parecia ir bem. Heitor a apresentou com orgulho, e vários investidores mostraram interesse genuíno em suas ideias sobre construção de moradias acessíveis. Beatriz começou a relaxar, a sentir que talvez pertencesse àquele lugar. Foi então que tudo desmoronou. Durante a apresentação, enquanto Heitor explicava os novos projetos da empresa, um dos investidores, seu Arthur Medeiros, primo de Ricardo, o ex-diretor financeiro corrupto, levantou-se de seu lugar. "Com licença, Sr. Azevedo", disse ele em voz alta para que todos pudessem ouvir. "Mas antes de falarmos de novos projetos, acho que deveríamos esclarecer alguns rumores que estão circulando sobre sua empresa." O salão ficou em silêncio. Heitor olhou para seu Arthur com uma expressão cautelosa. "Que tipo de rumores?" "Rumores sobre favoritismo a certos funcionários", continuou seu Arthur com um sorriso malicioso, "e sobre como algumas pessoas subiram na empresa usando métodos pouco convencionais." Beatriz sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Sabia exatamente a que ele se referia, e pelos olhares que começaram a se dirigir a ela, todos os outros também sabiam. "Meu primo Ricardo me contou uma história muito interessante antes de ser injustamente preso", continuou seu Arthur, "sobre como uma funcionária da limpeza convenientemente descobriu provas que incriminavam os verdadeiros responsáveis pelas finanças, salvando assim a reputação de seu chefe e garantindo sua própria promoção. Isso é o suficiente", disse Heitor com a voz perigosamente baixa, mas seu Arthur não havia terminado. "Eu me pergunto", disse ele olhando diretamente para Beatriz, "quanto tempo você levou planejando este golpe de mestre? Foi ideia sua ou você teve ajuda para orquestrar a queda de Ricardo e Patrícia?" O silêncio no salão era ensurdecedor. Beatriz sentiu os olhares de todos os presentes cravados nela como facas. Sua respiração ficou superficial. Suas mãos começaram a tremer. "A senhorita Oliveira", continuou seu Arthur implacável, "passou de limpar banheiros a se sentar em reuniões da diretoria em questão de semanas. Que conveniente que tudo isso tenha acontecido justamente quando a empresa precisava de um bode expiatório e uma história de redenção." "Chega!", gritou Heitor, levantando-se tão abruptamente que sua cadeira virou. "Não permitirei que insulte a..." Mas Beatriz já não aguentava mais. As lágrimas que vinha segurando começaram a rolar por suas bochechas. Sem dizer uma palavra, pegou sua bolsa e saiu correndo do salão, ignorando os gritos de Heitor a chamando. Correu pelos corredores do clube, passou pelos porteiros surpresos e não parou até chegar à rua. Só então percebeu que estava chovendo e que não tinha dinheiro para um táxi de volta para casa. Mas não se importava. A chuva fria se misturava com suas lágrimas quentes enquanto caminhava pelas ruas de Belo Horizonte, seu vestido azul encharcando, seus sapatos novos se enchendo de água. Havia se enganado ao pensar que poderia pertencer àquele mundo. Seu Arthur tinha razão. Ela era apenas uma funcionária da limpeza que tivera sorte. Como fora tão ingênua a ponto de pensar que alguém como Heitor poderia realmente vê-la como sua igual.
Quando finalmente chegou em casa, na periferia, já passava da meia-noite. Sua mãe a esperava acordada e, sem fazer perguntas, a envolveu em uma toalha e lhe preparou uma xícara de chá de camomila. Minha filha, disse ela suavemente, enquanto Beatriz soluçava em seus braços, as tempestades mais fortes são as que precedem os amanheceres mais bonitos. Mas naquela noite, Beatriz não conseguia imaginar como algum amanhecer poderia ser bonito novamente. Capítulo 3. Os dias que se seguiram à humilhação no clube foram os mais sombrios que Beatriz havia vivido desde a morte de seu pai. Não voltou ao trabalho, não atendeu às ligações de Heitor, não saiu de seu quarto, exceto para ir ao banheiro. Sua mãe e Tiago se revezavam para levar comida que ela mal tocava, preocupados com o silêncio que havia substituído a irmã forte que conheciam. Beatriz, disse sua mãe no terceiro dia, sentando-se na beirada de sua cama, me conta o que aconteceu. Entre lágrimas e palavras entrecortadas, Beatriz relatou tudo: o jantar, as acusações de seu Arthur, a humilhação pública e, acima de tudo, a terrível certeza de que talvez ele tivesse razão. Talvez tudo tivesse sido conveniente demais. Talvez Heitor a tivesse promovido por pena, não por mérito. Ah, minha filha, suspirou Helena, acariciando o cabelo da filha. Quando foi que você aprendeu a ser tão dura consigo mesma? Você salvou aquela empresa porque era o certo a fazer, não por conveniência. O valor não se mede pelo dinheiro que se tem no banco ou pelos diplomas que se pendura na parede. Mas, mãe, soluçou Beatriz, eles têm razão. Eu não tenho estudo. Não conheço o mundo deles. Não entendo de finanças ou administração. O que eu estava fazendo fingindo que podia ser como eles? Helena segurou o rosto da filha entre suas mãos calejadas. Escute bem, Beatriz Oliveira. Sua avó me contou uma vez a história de uma semente que caiu em terreno rochoso. Todos disseram que ela nunca cresceria, que precisava de terra fértil e cuidados especiais. Mas aquela semente tinha algo que as outras não tinham: a determinação de crescer apesar de tudo. Quando finalmente floresceu, sua beleza era mais impressionante que qualquer flor de jardim, porque havia lutado por cada pétala. Naquela mesma tarde, enquanto Beatriz permanecia em seu quarto refletindo sobre as palavras da mãe, ouviu vozes na sala. Aproximou-se da porta e reconheceu imediatamente a voz profunda de Heitor falando com sua mãe. Dona Helena, dizia ele, preciso falar com a Beatriz. Foi um mal-entendido terrível e não posso permitir que ela se sinta assim por algo que não foi culpa dela. Senhor Azevedo, respondeu sua mãe com aquela diplomacia natural que possuía, minha filha está muito magoada. Aquele homem a humilhou na frente de muita gente importante. Eu sei, e me odeio por não ter conseguido protegê-la melhor. Mas ela precisa saber a verdade sobre o que aconteceu depois que foi embora. Beatriz sentiu curiosidade, apesar de sua dor. O que havia acontecido depois de sua fuga do clube? Depois que a Beatriz foi embora, continuou Heitor, eu me levantei e disse a todos os presentes exatamente o que pensava de suas insinuações. Expliquei como ela havia arriscado seu emprego e sua segurança para salvar a empresa, como havia coletado provas durante meses sem pedir nada em troca. Eu disse que, se eles tinham algum problema com a minha maneira de reconhecer o verdadeiro mérito, poderiam procurar outras empresas para fazer negócios. E o que eles disseram? Perguntou Helena. A maioria se desculpou. Acontece que seu Arthur tem seus próprios problemas financeiros e estava tentando desacreditar a empresa para forçar uma venda barata. Vários investidores vieram me procurar depois para perguntar se a Beatriz estaria interessada em prestar consultoria para suas próprias empresas. Beatriz sentiu uma mistura de alívio e confusão. Seria possível que nem todos pensassem mal dela? Mas isso não é o mais importante, continuou Heitor. O importante é que percebi algo naquela noite. Percebi que não consigo imaginar minha vida sem a Beatriz. Não apenas como funcionária, mas como pessoa, como a mulher extraordinária que ela é. O coração de Beatriz parou. Teria ouvido bem? Estou apaixonado por ela, dona Helena, disse Heitor com a voz carregada de emoção. E sei que talvez a senhora pense que é inapropriado, que somos de mundos diferentes. Mas nestes meses descobri que o que realmente importa não é de onde você vem, mas quem você é. E a Beatriz é a mulher mais corajosa, íntegra e linda que já conheci. Beatriz cobriu a boca para não fazer barulho, as lágrimas escorrendo por suas bochechas, mas desta vez eram lágrimas diferentes. Senhor Azevedo, disse sua mãe após uma pausa,
O coração da minha filha não me pertence, mas posso lhe dizer que estes últimos meses foram os mais felizes que a vi desde que o pai dela morreu. Fale com ela, mas seja paciente. As feridas da alma demoram mais para cicatrizar do que as do corpo. Depois que Heitor foi embora, prometendo voltar no dia seguinte, Beatriz saiu de seu quarto pela primeira vez em dias. Sua mãe a recebeu com um sorriso sábio. Ouviu tudo? Perguntou ela. Beatriz assentiu, corando. E o que o seu coração diz? Meu coração diz muitas coisas, murmurou Beatriz. Diz que ele é maravilhoso, que estes meses trabalhando ao lado dele foram os melhores da minha vida. Mas também diz que tenho medo, mãe. Medo de não ser suficiente para o mundo dele. Minha filha, disse Helena segurando as mãos da filha. O amor verdadeiro não conhece classes sociais. Seu pai era mecânico e eu era vendedeira na feira quando nos conhecemos. Ele tinha vergonha de suas mãos sujas de graxa e eu tinha vergonha do meu avental manchado. Mas nós nos amávamos com uma força que movia montanhas. O amor não é sobre ser perfeito para o outro, é sobre ser autêntico. Naquela noite, Beatriz se olhou no espelho pela primeira vez em dias. Seus olhos verdes estavam inchados de tanto chorar, mas por trás da dor, ela viu algo que estivera ali o tempo todo: força. A mesma força que a levara a coletar provas contra a corrupção, a mesma que a fizera trabalhar em 2 turnos para ajudar sua família, a mesma que herdara de gerações de mulheres lutadoras. No dia seguinte, quando Heitor chegou à sua casa com um buquê de flores do campo, não rosas caras, mas as flores que cresciam nos terrenos onde construíam as casas populares, Beatriz o recebeu na porta. Oi, disse ele simplesmente, e naquela palavra havia um pedido de desculpas, uma promessa e uma pergunta. Oi, respondeu ela, e pela primeira vez em dias, sorriu genuinamente. Eles se sentaram no pequeno quintal da casa, debaixo da buganvília que seu pai plantara anos atrás. As flores roxas criavam uma espécie de teto natural, privado e íntimo. Beatriz, começou Heitor, sinto muito pelo que aconteceu no clube. Eu deveria ter te protegido melhor. Não é sua culpa, disse ela. Em parte, seu Arthur tinha razão. Sou uma funcionária da limpeza que acabou em um lugar que não lhe corresponde. Não, disse Heitor com firmeza, segurando as mãos dela entre as suas. Você é uma mulher extraordinária, que está exatamente onde deveria estar. E se o mundo não consegue ver isso, então o mundo precisa mudar, não você. Beatriz sentiu o calor de suas mãos, a sinceridade em seus olhos azuis. Heitor, murmurou, somos de mundos muito diferentes. Você tem faculdade, contatos, dinheiro. Eu mal terminei o ensino médio e venho de uma família humilde. Sabe o que eu mais admiro em você? Disse ele, aproximando-se mais. É que você nunca deixou que suas circunstâncias definissem seu caráter. Você tem uma educação que não se aprende em universidades, a educação do coração, a de saber o que é certo e ter a coragem de defendê-lo. Isso é muito mais valioso que qualquer diploma. Pela primeira vez, Beatriz se permitiu olhá-lo de verdade, não como seu chefe ou como o homem inalcançável que admirara à distância, mas como Heitor, o homem que se apaixonara por ela não apesar de quem ela era, mas por quem ela era. Eu também te amo, sussurrou finalmente, e as palavras saíram como um suspiro que ela vinha segurando por meses. Heitor sorriu, e foi o sorriso mais lindo que Beatriz já vira. Lentamente, ele se aproximou dela até que suas testas se tocaram. Eu te amo desde o dia em que você entrou naquela sala de reuniões com sua pasta azul e salvou o meu mundo, murmurou ele. Mas me apaixonei por você muito antes, quando te via cuidar das plantas do meu escritório, sem saber que eu percebia, quando ouvia sua risada suave nos corredores, quando via como você tratava a todos com respeito, sem se importar com a posição. O primeiro beijo deles foi suave, hesitante, cheio de meses de sentimentos contidos. Quando se separaram, Beatriz tinha lágrimas nos olhos, mas desta vez eram lágrimas de felicidade. O que vamos fazer? Perguntou ela. As pessoas vão falar, vão dizer que é inapropriado. Que falem, disse Heitor com um sorriso travesso. Mas se você se preocupa com o que eles pensam, tenho uma proposta a fazer. Ele se levantou e, para o espanto absoluto de Beatriz, ajoelhou-se diante dela. De seu bolso tirou uma pequena caixa de veludo. Beatriz Oliveira, disse ele com a voz trêmula, mas firme. Você quer se casar comigo?
Não porque seja conveniente para os negócios, não porque eu precise te salvar ou você precise ser salva, mas porque não consigo imaginar construir meu futuro com mais ninguém. Beatriz o olhou sem conseguir acreditar no que estava acontecendo. O anel era simples, mas lindo, um solitário que brilhava como suas lágrimas de felicidade. Sim, sussurrou e depois mais alto. Sim, quando Heitor colocou o anel em seu dedo, Tiago e Helena apareceram de dentro da casa, onde obviamente estavam espionando o pedido. Tiago vibrou e Helena chorou de alegria. Bem-vindo à família, meu filho, disse Helena a Heitor abraçando-o. Mas enquanto celebravam no pequeno quintal da casa humilde, nenhum deles sabia que Eduardo Salles estava tramando algo que colocaria à prova não apenas o amor deles, mas tudo o que haviam construído juntos. A verdadeira batalha estava apenas começando. Você achou que essa história de amor teria um caminho fácil? Os melhores romances são os que devem lutar contra tudo para triunfar. Comente de que cidade você está nos seguindo e nos conte. O que você acha que o Eduardo vai fazer para tentar separá-los? Dê um like se quiser saber que segredos do passado estão prestes a vir à tona. Inscreva-se, porque o que vem por aí vai te deixar sem fôlego. Capítulo 4. Os meses que se seguiram ao noivado foram uma montanha-russa de emoções para Beatriz e Heitor. Decidiram manter o relacionamento em privado por enquanto, não por vergonha, mas para permitir que seu amor crescesse sem a pressão do escrutínio público. No escritório, mantinham um profissionalismo impecável, embora os olhares que trocavam estivessem carregados de promessas e ternura compartilhada. Beatriz havia florescido em sua nova posição. As aulas noturnas de administração e finanças começavam a dar frutos, e sua perspectiva única sobre as necessidades reais das famílias trabalhadoras havia revolucionado os projetos de moradia da empresa. Heitor a nomeara oficialmente diretora de desenvolvimento social, um cargo criado especificamente para ela que combinava suas habilidades naturais com seu crescente conhecimento técnico. Olhe estes números, disse-lhe Heitor numa tarde de fevereiro, mostrando as estatísticas de satisfação dos moradores nos novos conjuntos habitacionais. 95% de satisfação. Isso é praticamente inédito em empreendimentos de moradia popular. Beatriz sorriu, sentindo uma satisfação profunda. É porque realmente ouvimos o que as famílias precisam. Espaços verdes para as crianças brincarem, proximidade ao transporte público, projetos que maximizam a luz natural. Não é mágica, é bom senso. O seu bom senso, corrigiu ele, aproximando-se para beijar sua testa suavemente. Embora estivessem sozinhos no escritório, mantinham essas pequenas demonstrações de afeto discretas, mas a felicidade tem uma maneira cruel de atrair tempestades. Eduardo Salles estivera aparentemente ausente nas últimas semanas, mas como Beatriz logo descobriria, ele estivera muito ocupado tecendo uma rede de mentiras e meias-verdades que ameaçaria destruir tudo o que ela e Heitor haviam construído. O primeiro sinal de que algo estava errado veio na forma de um telefonema que Beatriz recebeu em casa num domingo de manhã. A voz do outro lado da linha era desconhecida, mas as palavras a gelararam até os ossos. Senhorita Oliveira, sou jornalista do estado de Minas. Estamos investigando algumas irregularidades no Grupo Azevedo e gostaríamos de lhe fazer algumas perguntas sobre sua ascensão meteórica na empresa. Beatriz desligou imediatamente, mas o estrago estava feito. Seu coração batia tão forte que podia ouvi-lo em seus ouvidos. Como conseguiram seu número pessoal? Que tipo de investigação estavam fazendo? Ligou para Heitor imediatamente, mas o celular dele estava desligado. Ele estava em Contagem, supervisionando a construção de um novo complexo, e o sinal naquela área era notoriamente ruim. A angústia a corroía enquanto esperava notícias dele. Não teve que esperar muito. Na segunda-feira de manhã, chegou ao escritório e encontrou Heitor em sua mesa com uma expressão mais sombria do que jamais vira. À sua frente estava o Jornal da Manhã e, embora Beatriz não pudesse ler a manchete de onde estava, sabia pela postura tensa de Heitor que as notícias não eram boas. Heitor, disse suavemente aproximando-se dele. O que aconteceu? Ele levantou o olhar e Beatriz viu em seus olhos azuis uma mistura de dor, confusão e algo que parecia dúvida. Beatriz, disse ele com a voz rouca, preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja completamente honesta comigo. O tom de sua voz fez um nó se formar no estômago de Beatriz. Claro,
Sempre fui honesta com você. Heitor virou o jornal para que ela pudesse ver a manchete. As letras pretas pareciam saltar da página. Empresário milionário em escândalo, romance ou conveniência. A verdade por trás da ascensão da Cinderela corporativa. Beatriz sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Com as mãos trêmulas, pegou o jornal e leu o artigo que basicamente destruía sua reputação e colocava em dúvida suas motivações. Pior ainda, insinuava que Heitor havia sido manipulado por uma mulher calculista que usara sua posição vulnerável para seduzi-lo e garantir seu futuro econômico. Isso é mentira, sussurrou, as lágrimas começando a se formar em seus olhos. Heitor, você sabe que isso é completamente falso. É o que eu quero acreditar, disse ele, e essas palavras foram como facas no coração de Beatriz. Mas há coisas neste artigo, detalhes que só alguém muito próximo a nós poderia saber. Beatriz leu com mais atenção. O artigo mencionava conversas privadas que tiveram, detalhes sobre seus encontros secretos, e sabia até do anel de noivado. Alguém os estivera espionando, documentando cada momento íntimo. Como eles podem saber essas coisas? Murmurou mais para si mesma do que para Heitor. Essa é exatamente a pergunta que venho me fazendo a noite toda, respondeu ele. E há outra coisa, Beatriz. O Eduardo veio me ver ontem à noite. O coração de Beatriz afundou ainda mais. Sabia que Eduardo não traria nada de bom. O que ele queria? Heitor se levantou e caminhou até a janela, dando as costas para Beatriz. Ele disse que andou investigando seu passado porque se preocupa comigo. Disse que descobriu algumas inconsistências em sua história. Que tipo de inconsistências? Perguntou Beatriz, embora uma parte dela temesse a resposta. Heitor se virou para ela e em seus olhos havia uma tristeza que a aterrorizou. Ele me disse que seu pai não morreu em um acidente de construção, Beatriz. Ele me disse que seu pai morreu na cadeia. O mundo de Beatriz parou. O ar tornou-se denso e irrespirável. Todas as palavras que queria dizer, todas as explicações, ficaram presas em sua garganta. Heitor, conseguiu sussurrar finalmente. Eu posso explicar, mas ele levantou uma mão para detê-la. O Eduardo tinha documentos, Beatriz. Atestado de óbito, registros da prisão. Seu pai, Roberto Oliveira, morreu no complexo penitenciário Nelson Hungria, depois de ser condenado por fraude e apropriação indébita na construtora onde trabalhava. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Beatriz agora. O segredo que guardara por 11 anos, o segredo que a atormentara todos os dias de sua vida, finalmente viera à tona da maneira mais cruel possível. Sim, murmurou, com a voz embargada. É verdade. Heitor fechou os olhos como se as palavras lhe tivessem causado dor física. Por que você mentiu, Beatriz? Por que não me disse a verdade? Porque eu tive medo, soluçou ela. Tive medo que você pensasse que eu era como ele, que a corrupção estava no meu sangue. Tive medo que você não acreditasse em mim quando denunciei o Ricardo e a Patrícia. E sobre o que mais você mentiu? Perguntou Heitor, sua voz agora fria, distante. Se você pôde me esconder algo tão fundamental sobre sua família, o que mais há que eu não sei? Beatriz sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Nada mais, Heitor. Eu juro. Essa é a única mentira que eu te contei. A única? A voz de Heitor tinha um tom de incredulidade. Beatriz, seu pai cometeu exatamente o mesmo tipo de fraude que você denunciou na minha empresa. Você não vê como tudo isso é conveniente? O que você está insinuando? Perguntou Beatriz, embora uma parte dela já soubesse para onde a conversa estava indo. Estou insinuando que talvez o Eduardo tenha razão. Talvez você soubesse da corrupção do Ricardo e da Patrícia há muito tempo. Talvez tenha esperado o momento perfeito para descobri-la e se tornar a heroína. Talvez tudo isso tenha sido um plano cuidadosamente orquestrado para conseguir exatamente o que você conseguiu. Cada palavra era como um tapa. Beatriz não podia acreditar que o homem que dizia amá-la, o homem que conhecera seu coração por meses, pudesse pensar tão mal dela. Você realmente acredita nisso de mim? Perguntou com a voz embargada. Heitor passou as mãos pelo cabelo, claramente torturado. Eu não sei em que acreditar, Beatriz. Você mentiu para mim sobre algo fundamental. A mídia está sugerindo que você me manipulou. O Eduardo tem documentos que parecem apoiar a versão dele. E agora descubro que seu pai... Meu pai era um bom homem, interrompeu Beatriz com firmeza, encontrando força em sua dor. Sim, ele cometeu um erro. Envolveu-se com as pessoas erradas e tomou decisões erradas. Mas não era um criminoso de coração.
Era um homem desesperado, tentando alimentar sua família. Ela se aproximou de Heitor, mas ele recuou, e esse pequeno gesto doeu mais do que qualquer palavra. Meu pai se envolveu na fraude porque o chefe da construtora o ameaçou de demissão se ele nem participasse, continuou, as palavras saindo atropeladas. Tínhamos dívidas médicas por causa da cirurgia da minha avó, o Tiago era apenas um bebê, e a mamãe não podia trabalhar. O papai achou que poderia devolver o dinheiro antes que alguém percebesse, mas eles o descobriram. Heitor a ouvia em silêncio, mas sua expressão permanecia fechada. Ele morreu na prisão porque tinha o coração fraco e não recebeu o atendimento médico adequado, continuou Beatriz, sua voz agora quase um sussurro. Mas antes de morrer, ele me fez prometer que eu sempre faria a coisa certa, não importando as consequências. Ele me fez prometer que nunca deixaria o desespero me levar pelo caminho errado, como aconteceu com ele. E foi por isso que você denunciou a corrupção na minha empresa? Perguntou Heitor, sua voz mais suave, mas ainda distante. Eu denunciei a corrupção porque era o certo a fazer, disse Beatriz firmemente, porque vi meu pai se destruir por tomar o caminho mais fácil e não podia ficar calada vendo outros fazerem o mesmo, não por vingança, não por conveniência, mas por honra, a honra que meu pai perdeu e que eu venho tentando recuperar a vida toda. Heitor ficou em silêncio por longos minutos. Beatriz podia ver a batalha interna refletida em seus olhos azuis. Preciso de tempo para processar tudo isso, disse finalmente. Preciso pensar. Heitor, suplicou Beatriz, não deixe o Eduardo nos destruir. Ele está por trás de tudo isso, você não vê? Os artigos do jornal, os documentos sobre meu pai, ele está tentando nos separar. Talvez, admitiu Heitor, mas isso não muda o fato de que você mentiu para mim sobre algo tão importante. Eu menti porque te amo, disse Beatriz, desesperadamente, porque tive medo de te perder. E ao mentir para mim, respondeu Heitor com tristeza, você conseguiu exatamente o que temia. Heitor saiu do escritório, deixando Beatriz sozinha com sua dor e suas lágrimas. Sabia que ele tinha razão em estar chateado com a mentira, mas também sabia que Eduardo havia manipulado a situação para alcançar exatamente este resultado. Naquela tarde, enquanto arrumava seus pertences pessoais do escritório, sabia que não poderia ficar depois de tudo o que acontecera. Recebeu uma visita inesperada. Eduardo Salles entrou em seu escritório com um sorriso que não chegava aos olhos. Senhorita Oliveira, disse ele com falsa cordialidade, lamento muito toda esta situação lamentável. Beatriz o olhou com desprezo. Lamentável? Você orquestrou tudo isso. Eduardo deu de ombros. Eu apenas apresentei os fatos, querida. O Heitor merecia saber a verdade sobre a mulher com quem planejava se casar. E qual é a sua verdadeira motivação, Eduardo? Perguntou Beatriz, enfrentando-o. Por que você se importa tanto em destruir meu relacionamento com o Heitor? O sorriso de Eduardo tornou-se mais cruel. Porque o Heitor está cometendo os mesmos erros que o pai dele, deixando as emoções nublarem seu julgamento empresarial. O pai dele quase perdeu a empresa por ser mole demais, confiante demais. Não permitirei que o Heitor faça o mesmo. Isso não é sobre a empresa, replicou Beatriz. Isso é sobre controle. Você quer controlar o Heitor, e eu represento uma ameaça a esse controle. Muito perspicaz, admitiu Eduardo. Mas já é tarde demais. O Heitor viu sua verdadeira natureza. Viu que você é capaz de mentir e manipular quando lhe convém. E quanto às suas próprias mentiras, contra-atacou Beatriz, você acha que o Heitor não vai descobrir eventualmente que foi você quem vazou a informação para a imprensa? Eduardo sorriu com confiança. Até lá, se é que isso vai acontecer, eu já terei garantido minha posição na empresa. E você estará de volta onde pertence, limpando banheiros. Depois que Eduardo foi embora, Beatriz sentou-se em sua mesa pela última vez e escreveu uma carta. Não para Heitor, sabia que ele precisava de tempo e espaço, mas para si mesma. Uma carta onde prometia que, não importando o que acontecesse, não permitiria que essa experiência a fizesse renunciar a seus valores ou à sua dignidade. Naquela noite, em sua pequena casa na periferia, Beatriz contou toda a verdade para sua mãe e para Tiago, sobre a mentira que contara sobre seu pai, sobre a manipulação de Eduardo, sobre o rompimento com Heitor. Minha filha, disse sua mãe depois de ouvir toda a história, seu pai não era perfeito, mas era um bom homem que cometeu um erro em um momento de desespero. Você honrou a memória dele, vivendo com integridade.
Não deixe que as ações de outros manchem essa integridade. Mas eu perdi o Heitor, mãe, soluçou Beatriz. Perdi o homem que amo porque não consegui ser completamente honesta com ele. Se ele realmente te ama, disse Tiago segurando a mão da irmã, ele vai encontrar uma maneira de entender por que você fez o que fez. E se não conseguir, então talvez ele não fosse o homem certo para você. Mas enquanto Beatriz tentava encontrar consolo nas palavras de sua família, não sabia que Eduardo tinha preparado um golpe final que colocaria à prova não apenas sua resistência, mas a de toda a sua família. O verdadeiro inferno estava apenas começando. No dia seguinte, Beatriz recebeu uma ligação que a deixaria sem fôlego. Era o diretor do colégio de Tiago. Senhorita Oliveira, disse a voz formal ao telefone, precisamos falar com a senhora sobre a bolsa de estudos do seu irmão. Surgiram algumas irregularidades em seu processo que requerem esclarecimento imediato. E foi então que Beatriz compreendeu a verdadeira crueldade de Eduardo Salles. Ele não se contentara em destruir seu relacionamento com Heitor. Agora, estava indo atrás de sua família. Capítulo 5. O escritório do diretor do Colégio Estadual Central parecia menor do que realmente era quando Beatriz e Tiago se sentaram em frente à mesa de jacarandá gasta. O diretor, um homem de 60 anos com óculos grossos e expressão séria, tinha à sua frente uma pasta que parecia conter o futuro de Tiago. Senhorita Oliveira, começou o diretor Ramírez, recebemos uma denúncia anônima sugerindo que a documentação apresentada para a Bolsa de Excelência Acadêmica do Tiago contém irregularidades. Beatriz sentiu como se tivessem jogado um balde de água fria nela. Que tipo de irregularidades? O diretor abriu a pasta e tirou vários documentos. Segundo a informação que recebemos, a renda familiar declarada na sua solicitação de bolsa não corresponde à renda real. Alega-se que a senhora, como irmã e responsável legal pelo Tiago, tem recebido um salário significativamente mais alto nos últimos meses e não o declarou na solicitação. Tiago olhou para a irmã com os olhos cheios de pânico. A bolsa não só cobria a mensalidade, mas também incluía um auxílio mensal que os ajudava com as despesas básicas da casa. Perdê-la significaria o fim de seus sonhos universitários. É verdade que meu salário aumentou recentemente, admitiu Beatriz, mas a solicitação da bolsa foi feita antes desse aumento. Todos os documentos que apresentamos eram verdadeiros no momento da aplicação. Entendo, disse o diretor, mas seu tom sugeria ceticismo. No entanto, de acordo com a política da instituição, qualquer mudança significativa na renda familiar deve ser reportada imediatamente. Não fazê-lo constitui uma violação dos termos da bolsa. Mas eu não sabia, começou a dizer Beatriz, mas parou. Tecnicamente, ela estivera tão sobrecarregada com as mudanças em sua vida que, de fato, se esquecera de atualizar as informações da bolsa de Tiago. Além disso, continuou o diretor, tirando mais papéis da pasta, a pessoa que nos forneceu esta informação também sugere que sua promoção no Grupo Azevedo foi irregular. Se isso for verdade, poderia afetar a validade de sua nova posição salarial. Beatriz reconheceu imediatamente a mão de Eduardo em tudo isso. Ele não se contentara em destruir seu relacionamento com o Heitor. Agora estava atacando diretamente o futuro de seu irmão. Diretor, disse Beatriz, com toda a dignidade que conseguiu reunir. Entendo sua preocupação, mas garanto que minha promoção na empresa foi completamente legítima. Estou disposta a fornecer qualquer documentação que o senhor precise para provar. Receio que o assunto seja mais complicado que isso, respondeu o diretor com um suspiro. O conselho diretor da instituição decidiu suspender temporariamente a bolsa do Tiago, enquanto a situação é investigada completamente. Suspender? Tiago falou pela primeira vez com a voz embargada. Mas se suspenderem minha bolsa, não poderei pagar a mensalidade deste semestre. Vou perder o ano letivo. Sinto muito, jovem, disse o diretor com genuína compaixão. Entendo que isso é difícil, mas devemos seguir os protocolos estabelecidos. Quando saíram do colégio, Tiago não conseguia conter as lágrimas. Era um rapaz forte, acostumado às dificuldades da vida, mas ver seus sonhos universitários desmoronando era mais do que podia suportar. Mana, disse ele enquanto caminhavam pelas ruas empoeiradas em direção à casa, talvez eu devesse largar a escola e começar a trabalhar. Assim, poderia ajudar com as despesas de casa. Nem pense nisso, exclamou Beatriz parando abruptamente. Você vai terminar o ensino médio e vai para a faculdade. Não importa o que eu tenha que fazer. Mas como vamos pagar?
Perguntou Tiago desesperado. Sem a bolsa, precisamos de R$ 500 por mês, só para a mensalidade, sem contar livros e materiais. Beatriz não tinha uma resposta imediata. Seu trabalho no Grupo Azevedo era coisa do passado, depois de tudo o que acontecera com Heitor. Teria que procurar outro emprego, mas com toda a publicidade negativa que recebera, quem a contrataria? Naquela noite, enquanto Tiago estudava em seu quarto, tentando manter a esperança apesar de tudo, Beatriz sentou-se à mesa da cozinha com sua mãe para revisar as finanças da família. Os números eram desanimadores. Com o que tenho guardado, podemos pagar 2 meses de mensalidade, disse Helena, tirando uma pequena lata onde guardava suas economias de anos de trabalho como costureira. Depois disso, não vou deixar que você use suas economias para a aposentadoria, protestou Beatriz. Deve haver outra maneira. Foi então que o telefone tocou. Beatriz correu para atender, esperando que fossem notícias sobre algum trabalho para o qual havia se candidatado naquela tarde. Beatriz? Era a voz de Heitor, e soava tão embargada quanto ela se sentia. Heitor, sussurrou, seu coração saltando apesar de tudo o que havia acontecido. Acabei de saber sobre a bolsa do Tiago, disse ele. Beatriz, isso tem que parar. O Eduardo foi longe demais. Como você soube? Perguntou ela. Porque ele mesmo me contou, respondeu Heitor com amargura. Ele veio ao meu escritório esta tarde, orgulhoso do que havia feito. Disse que era necessário para te ensinar as consequências de enganar seu superior. Beatriz sentiu uma mistura de esperança e dor. E o que você disse a ele? Eu disse que ele era um monstro, disse Heitor com a voz firme. Disse que uma coisa era ter problemas comigo, mas outra muito diferente era atacar um rapaz inocente. Disse que se ele não revertesse o que havia feito, eu mesmo me encarregaria de expor suas verdadeiras motivações. E o que ele respondeu? Ele riu, disse Heitor com desgosto. Disse que já era tarde demais, que o estrago estava feito. Disse que se eu tentasse ajudar você ou sua família de qualquer maneira, ele se certificaria de que a mídia apresentasse isso como prova adicional da sua manipulação. Beatriz fechou os olhos, sentindo-se presa em uma rede da qual não parecia haver escapatória. Beatriz, continuou Heitor, preciso que saiba de uma coisa. Tenho pensado muito sobre tudo o que aconteceu, sobre a mentira que você me contou sobre seu pai. O coração de Beatriz acelerou. E percebi que fui um hipócrita, admitiu ele. Eu também tenho segredos sobre minha família que nunca te contei, coisas que me envergonham, coisas que pensei que poderiam mudar a maneira como você me vê. O que você quer dizer? Heitor suspirou profundamente. Meu pai não era o santo empresário que todos pensam que era, Beatriz. Sim, ele construiu esta empresa do zero, mas o fez usando métodos que nem sempre foram éticos. Subornou fiscais, intimidou concorrentes, explorou trabalhadores. Quando herdei a empresa, passei anos tentando limpar o legado que ele deixou. Beatriz ficou sem palavras. A razão pela qual reagi tão mal quando você me contou sobre seu pai, continuou Heitor, foi porque vi refletidos meus próprios medos. O medo de que os pecados de nossos pais nos definam, o medo de que as pessoas nos julguem por coisas que não pudemos controlar. Heitor, murmurou Beatriz, as lágrimas escorrendo por suas bochechas. Eu te amo, Beatriz, disse ele com a voz firme. Eu te amo exatamente como você é, com seu passado, seus segredos e seus medos. Fui um estúpido por te deixar ir. Eu também te amo, soluçou ela. Nunca deixei de te amar. Então me ajude a lutar contra o Eduardo, disse Heitor. Ajude-me a proteger sua família e a recuperar o que é nosso. Mas antes que Beatriz pudesse responder, ouviu alguém bater à porta com insistência. Quando abriu, encontrou 2 homens de ternos baratos que imediatamente soube que eram policiais. Beatriz Oliveira? Perguntou o mais alto. Sim, respondeu ela, o medo se formando em seu estômago. A senhora tem um mandado de prisão por fraude e falsificação de documentos. O mundo de Beatriz desabou. Pelo telefone, ouviu Heitor gritando seu nome, mas os policiais já estavam colocando as algemas nela. Mana! Gritou Tiago de seu quarto, correndo em direção à porta. Fique com a mamãe! Gritou ela enquanto os policiais a levavam para a viatura. Ligue para o Heitor. Enquanto o carro se afastava de sua casa, Beatriz viu pela janela traseira sua mãe e Tiago abraçados na porta, chorando. Seu coração se partiu ao perceber que Eduardo finalmente conseguira o que se propusera a fazer, destruir completamente sua vida.
Na delegacia, durante as longas horas de interrogatório, Beatriz soube da verdadeira magnitude da vingança de Eduardo. Ele não apenas apresentara queixa por suposta falsificação de documentos na solicitação da bolsa de Tiago, mas também alegara que ela havia usado informações privilegiadas da empresa para benefício pessoal. Senhorita Oliveira, disse o delegado responsável, um homem cansado que claramente já vira muitos casos semelhantes. As acusações contra a senhora são sérias: falsificação de documentos, fraude, uso indevido de informação confidencial. Se for declarada culpada, pode pegar até 5 anos de prisão. Tudo isso é uma vingança, disse Beatriz pela enésima vez. Eduardo Salles está por trás de tudo isso porque quer destruir meu relacionamento com Heitor Azevedo. Pode ser, admitiu o delegado, mas ele tem documentos, testemunhos, provas. Precisamos de algo mais do que a sua palavra para provar que é uma conspiração. Foi então que Heitor chegou, acompanhado do melhor advogado criminalista de Belo Horizonte. Ver seu rosto cheio de determinação e amor deu a Beatriz a primeira esperança real que sentira em dias. Não se preocupe, sussurrou ele ao seu ouvido quando conseguiu abraçá-la brevemente. Vamos lutar contra isso juntos. O Eduardo cometeu um erro ao envolver a lei. Agora temos que jogar segundo as regras, e nesse jogo a verdade sempre vence. Mas enquanto esperavam na delegacia para que o advogado resolvesse a fiança de Beatriz, nenhum deles sabia que Eduardo tinha preparado uma última cartada, uma revelação que colocaria à prova o amor deles de uma maneira que jamais imaginaram. Porque o segredo mais sombrio não era sobre o passado de nenhum deles, era sobre o presente e sobre uma conexão entre Eduardo e a família de Beatriz que mudaria tudo o que eles acreditavam saber sobre sua história. A verdadeira batalha por seu amor e seu futuro estava prestes a começar, e o preço da vitória poderia ser mais alto do que qualquer um deles estava preparado para pagar. Capítulo 6. A fiança foi paga ao amanhecer de terça-feira, mas Beatriz saiu da prisão como uma mulher diferente. As 24 horas em uma cela lhe deram tempo para refletir sobre tudo o que havia perdido e tudo o que ainda valia a pena defender. Heitor a esperava do lado de fora com roupas limpas, café quente e uma determinação de ferro que brilhava em seus olhos azuis. Como estão a mamãe e o Tiago? Foram as primeiras palavras de Beatriz. Preocupados, mas fortes, respondeu Heitor, ajudando-a a entrar em seu carro. Sua mãe me disse algo ontem à noite que eu nunca vou esquecer. O que ela disse? Ela me disse que as melhores flores são as que crescem em terra difícil, porque desenvolvem raízes mais profundas. Heitor segurou a mão de Beatriz entre as suas. Ela me disse que você é a flor mais linda que ela já viu crescer, porque você floresceu apesar de tudo o que enfrentou. As lágrimas escorreram pelas bochechas de Beatriz, mas pela primeira vez em dias, eram lágrimas de esperança. Durante o trajeto para casa, Heitor explicou o que estivera fazendo enquanto ela estava presa. Contratei um investigador particular para apurar sobre o Eduardo. Se ele realmente está por trás de tudo isso, deve ter deixado rastros. E encontraram alguma coisa? Mais do que esperávamos, disse Heitor com um sorriso sombrio. Acontece que o Eduardo tem seus próprios segredos financeiros. Ele tem desviado fundos de seus outros investimentos para financiar esta campanha contra você. Mas isso não é o mais importante que encontramos. Heitor fez uma pausa, como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas palavras. Beatriz, há algo sobre o Eduardo que você precisa saber. Algo que explica por que ele está tão obcecado em te destruir. O que é? O Eduardo conhecia seu pai. Beatriz sentiu como se o ar tivesse desaparecido do carro. Como assim? Seu pai, Roberto, não trabalhava para uma construtora qualquer, explicou Heitor lentamente. Ele trabalhava para uma subsidiária da construtora Azevedo, uma subsidiária que o Eduardo administrava naquela época. O mundo de Beatriz balançou. Isso é impossível. Meu pai nunca mencionou, porque provavelmente não sabia da conexão, continuou Heitor. O Eduardo operava através de várias empresas de fachada. Mas os registros estão lá, Beatriz. Seu pai foi preso por uma fraude que o Eduardo orquestrou. Seu pai foi o bode expiatório para os crimes do Eduardo. Beatriz sentiu uma mistura de raiva, dor e uma terrível compreensão. É por isso que ele me odeia tanto. Não é só sobre você e eu, é sobre meu pai. Ele tem medo que eu descubra a verdade sobre o que realmente aconteceu. Exatamente, confirmou Heitor. E agora que sabemos, podemos revidar. Quando chegaram à casa na periferia, Helena e Tiago correram para abraçar Beatriz. Por longos minutos,
Os três se abraçaram chorando, sentindo-se completos como família pela primeira vez em dias. Minha filha, disse Helena, afastando-se para olhar para a filha, tenho algo para te dizer. Depois que te prenderam ontem à noite, eu estava revirando as coisas velhas do seu pai, e encontrei isto. Ela entregou a Beatriz uma velha caixa de sapatos que ela reconheceu imediatamente. Era onde seu pai guardava documentos importantes. Eu nunca a tinha aberto completamente depois que ele morreu, admitiu Helena. Era doloroso demais. Mas ontem à noite, pensei que poderia haver algo que te ajudasse. Com as mãos trêmulas, Beatriz abriu a caixa. Dentro, encontrou cartas, fotografias e, no fundo, um envelope selado com seu nome escrito na caligrafia de seu pai. O que é isto? Murmurou. Seu pai me disse que se algo acontecesse com ele, era para te dar essa carta quando você fosse grande o suficiente para entender, explicou sua mãe. Beatriz abriu o envelope com cuidado. A carta estava datada de 2 semanas antes da morte de seu pai. Minha querida Beatriz, se você está lendo isto, significa que não estou mais com você para te proteger e guiar como deveria. Sei que falhei como pai, que meus erros trouxeram dor à nossa família. Quero que saiba a verdade sobre o que aconteceu. Eu não inventei a fraude pela qual fui preso. Fui forçado a participar por um homem chamado Eduardo Salles, que ameaçou machucar sua mãe, e você se eu lhe fizesse o que ele pedia. Tenho provas escondidas no jardim debaixo da roseira que plantei quando você nasceu. Não busquei justiça quando estava vivo porque tinha medo das represálias contra vocês. Mas um dia, quando você for forte, talvez possa usar esta informação para limpar meu nome e proteger outros de homens como o Eduardo. Eu te amo mais que a minha própria vida, minha filha. Seja a mulher corajosa que já vejo em você. Seu pai que te ama, Roberto. Beatriz terminou de ler a carta com lágrimas escorrendo pelo rosto. Heitor, que havia lido por cima de seu ombro, já estava se movendo em direção à porta. Onde está essa roseira? Perguntou ele. Minutos depois, os 4 estavam no pequeno quintal, cavando cuidadosamente ao redor da roseira que Roberto havia plantado 26 anos atrás. Foi Tiago quem encontrou a caixa de metal enterrada a 1 metro de profundidade. Dentro da caixa havia fotografias de documentos, gravações em fitas cassete antigas e correspondências que provavam inequivocamente que Eduardo vinha orquestrando fraudes através de múltiplas empresas durante anos, usando funcionários vulneráveis como Roberto como bodes expiatórios. Isso é mais do que suficiente para limpar o nome do seu pai, disse Heitor, revisando os documentos, e para colocar o Eduardo na prisão por muito tempo. Mas Beatriz sabia que Eduardo não se renderia facilmente. Um homem que esperara 26 anos para se vingar de uma família que considerara uma ameaça não pararia por nada. Sua premonição se confirmou naquela mesma tarde. Eduardo apareceu em sua casa, mas desta vez não estava sozinho. Trazia consigo 2 homens que Beatriz reconheceu como capangas. Senhorita Oliveira, disse Eduardo com seu sorriso frio habitual, espero que tenha aproveitado sua breve estadia na prisão. Foi apenas um aperitivo do que te espera. Eduardo, disse Heitor, saindo de casa para enfrentar o homem que causara tanta dor. Acabou. Temos provas de tudo o que você fez. A fraude, a manipulação, o que você fez com o pai da Beatriz. Está na hora de você pagar. Eduardo riu, mas era uma risada sem humor. Aquele lixo velho que encontraram enterrado? Por favor, documentos que estiveram debaixo da terra por décadas não têm validade legal. Além disso, quem vai acreditar na palavra da filha de um criminoso condenado contra a minha? Eu vou acreditar na palavra dela. Todos se viraram para ver seu Maurício Guedes, o acionista majoritário do Grupo Azevedo, depois de Heitor, descendo de um carro de luxo acompanhado de um tabelião e 2 policiais. Seu Maurício, disse Eduardo claramente surpreso, o que faz aqui? Vim testemunhar a verdade, respondeu o homem mais velho com dignidade. Depois que o Heitor me contou o que havia descoberto sobre você, fiz minhas próprias investigações. Encontrei várias irregularidades nas contas da empresa durante os anos em que você foi sócio. Também encontrei provas de que você tem chantageado outros funcionários da mesma forma que chantageou o pai da senhorita Oliveira. Eduardo empalideceu, mas tentou manter a compostura. Isso é ridículo. Você não tem provas de nada. Na verdade, tenho sim, disse seu Maurício, entregando uma pasta ao tabelião. Patrícia Vasconcelos, a ex-contadora que foi presa junto com Ricardo Medeiros, decidiu confessar tudo em troca de uma sentença reduzida.
Ela nos contou como você a forçou a participar da fraude, ameaçando deportar seu marido, que estava em situação irregular no país. A máscara de Eduardo finalmente caiu. Seu rosto se contorceu de raiva e desespero. Vocês todos vão pagar por isso, gritou, fazendo um sinal para os capangas que o acompanhavam. Mas antes que pudessem se mover, os policiais que haviam chegado com seu Maurício já tinham suas armas em punho. Eduardo Salles, disse um dos policiais, você está preso por fraude, extorsão, chantagem e obstrução da justiça. Enquanto levavam Eduardo algemado, ele olhou para Beatriz com ódio puro. Isso não termina aqui, gritou ele. Você sempre será a filha de um criminoso, sempre será inferior. Beatriz se ergueu com toda a dignidade que herdara de gerações de mulheres fortes. Meu pai era um bom homem que foi manipulado por um criminoso, disse ela com voz clara e firme. E eu sou uma mulher que luta por justiça. Se isso me torna inferior no seu mundo, então eu não quero pertencer ao seu mundo. Depois que levaram Eduardo, a família se reuniu na sala com Heitor e seu Maurício. O ar parecia mais leve, como se uma tempestade tivesse finalmente passado. Senhorita Oliveira, disse seu Maurício, em nome do Conselho Diretor do Grupo Azevedo, quero lhe oferecer um pedido formal de desculpas por tudo o que você sofreu. Também queremos lhe oferecer seu emprego de volta, com um aumento de salário e uma posição ainda mais alta. Beatriz olhou para Heitor, que assentiu com um sorriso. A decisão é sua, disse ele. Eu aceito, disse Beatriz, mas com uma condição. Quero criar um fundo para famílias de funcionários que foram vítimas de extorsão ou chantagem no trabalho. E quero que o nome do meu pai seja oficialmente limpo em todos os registros da empresa. Feito, disse seu Maurício imediatamente. Depois que todos foram embora, Heitor e Beatriz sentaram-se sozinhos no pequeno quintal, sob as buganvílias. O entardecer pintava o céu de Belo Horizonte com tons dourados e rosados. Sabe o que é mais incrível em tudo isso? Disse Heitor, segurando a mão de Beatriz. O quê? É que, no final, foi o amor do seu pai que nos salvou. As cartas dele, as provas que ele guardou, ele fez tudo para te proteger, mesmo depois de morto. Beatriz sorriu, sentindo a presença de seu pai mais perto do que nunca. Ele sempre me disse que a verdade tem sua própria força. Só é preciso ser paciente e corajoso o suficiente para deixá-la brilhar. E agora? Perguntou Heitor, brincando com o anel de noivado que havia colocado de volta no dedo de Beatriz naquela manhã. Agora a gente se casa, disse Beatriz com um sorriso radiante. Agora a gente constrói a vida que sonhamos juntos. Agora a gente ajuda outras famílias como a minha a encontrar justiça e dignidade. E agora somos felizes para sempre? Perguntou Heitor com um sorriso travesso. Agora somos felizes para sempre, confirmou Beatriz, selando a promessa com um beijo sob as flores roxas que haviam sido testemunhas de tanta dor e agora floresciam na promessa de tanto amor. 6 meses depois, Beatriz e Heitor se casaram em uma cerimônia simples, mas linda, no jardim da casa onde ela crescera. Tiago, agora com uma bolsa de estudos integral renovada e aceito na UFMG, foi quem entregou a irmã no altar. Helena chorou lágrimas de alegria ao ver sua filha caminhar em direção ao homem que a amava exatamente como ela era. O vestido de noiva de Beatriz fora costurado por sua mãe, com tecido que Heitor insistira em comprar, mas com o design e o amor que só as mãos de uma mãe podem dar. Era simples, mas elegante como tudo o que Beatriz representava. Em seus votos de casamento, Heitor prometeu amar Beatriz na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, nos dias de glória e nos dias de dificuldade. Mas acrescentou algo mais. Prometo sempre te ver como a mulher extraordinária que você é, nunca por de onde você veio ou o que você tem, mas pela luz que você carrega por dentro e pela força do seu coração. Beatriz, com lágrimas de felicidade, prometeu amá-lo com a mesma força que usara para lutar por justiça, com a mesma determinação que usara para proteger sua família e com toda a honestidade que aprendera com os erros do passado. Prometo ser sua companheira em todos os sonhos, seu apoio em todas as lutas e seu amor em todos os dias que Deus nos conceder juntos. Depois da cerimônia, enquanto os convidados, uma mistura de empresários, funcionários da empresa, vizinhos do bairro e família, celebravam no quintal decorado com flores de buganvília e luzes quentes, Beatriz sentou-se por um momento sozinha sob a roseira que seu pai plantara. Obrigada, pai, sussurrou, tocando as pétalas macias.
Por me proteger mesmo quando você não estava mais aqui. Por me ensinar que os erros não definem uma pessoa, mas sim como ela se levanta depois de cair. Heitor se aproximou por trás e a abraçou suavemente. No que você está pensando? Perguntou ele. No quão longe chegamos, respondeu Beatriz recostando-se em seu peito. Há um ano eu era invisível para o mundo. Hoje sou sua esposa e diretora de um programa que ajuda famílias como a minha. E amanhã, disse Heitor beijando seu cabelo, seremos o que quisermos ser juntos. 5 anos depois, Beatriz e Heitor haviam transformado não apenas o Grupo Azevedo, mas toda a indústria da construção em Minas Gerais. Seu programa de moradia ética ganhara reconhecimento nacional, e o Fundo Roberto Oliveira para Vítimas de Extorsão no Trabalho ajudara mais de 500 famílias a encontrar justiça. Tiago se formara como engenheiro civil e trabalhava na empresa, projetando moradias sustentáveis. Helena abrira uma oficina de costura que empregava mães solo do bairro, financiada pela fundação que Beatriz e Heitor haviam estabelecido. E no escritório que um dia limpara, Beatriz agora se sentava como vice-presidente de desenvolvimento social, tomando decisões que afetavam a vida de milhares de pessoas. Em sua mesa tinha 3 fotografias, uma de seu casamento com Heitor, uma de sua família completa e uma de seu pai jovem com ela bebê no colo. Toda manhã, antes de começar a trabalhar, Beatriz tirava um momento para lembrar de onde viera, não com vergonha, mas com orgulho, porque sua história não era sobre uma Cinderela que precisava ser resgatada, mas sobre uma mulher que teve a coragem de se resgatar e, no processo, resgatou também o homem que amava. A pequena casa na periferia nunca foi vendida. Tornou-se um ponto de encontro para a família, onde Heitor aprendeu a fazer pão de queijo com Helena, onde Tiago estudava rodeado pelo amor de sua irmã e onde Beatriz e Heitor planejavam seu futuro como pais, porque depois de 5 anos de casamento, Beatriz estava esperando seu primeiro filho. Um bebê que cresceria conhecendo a história de seus avós, que aprenderia que a dignidade não se mede em contas bancárias, mas na força do caráter, e que entenderia que o amor verdadeiro não conhece classes sociais. No dia em que Beatriz contou a Heitor sobre sua gravidez, eles estavam sentados no mesmo lugar onde ele a pedira em casamento, sob as buganvílias que agora haviam crescido tanto que formavam um teto natural completo. "Sabe como eu quero que se chame?" perguntou Heitor, colocando a mão sobre a barriga ainda lisa de Beatriz. "Como?" "Se for menina, Esperança. Se for menino, Roberto." Beatriz chorou, mas foram lágrimas da mais pura felicidade. Seu pai viveria para sempre não apenas em sua memória, mas nas novas gerações que levariam adiante os valores que ele tentara lhe ensinar. "Esperança, Roberta", disse ela finalmente, porque levará os 2 nomes. Esperança pelo futuro que construímos juntos, e Roberta pelo passado que nos deu a força para chegar até aqui. E quando Esperança Roberta Azevedo Oliveira nasceu, 9 meses depois, foi no mesmo hospital onde Beatriz nascera 21 anos antes. Mas desta vez, não houve preocupações sobre como pagar a conta do hospital. Desta vez houve apenas amor, esperança e a certeza de que esta pequena menina cresceria em um mundo onde seu valor não seria medido por seu sobrenome ou sua conta bancária, mas pela força de seu coração e pela clareza de seu espírito. Na noite em que trouxeram Esperança para casa, toda a família se reuniu no quintal. Helena carregou a neta enquanto Tiago tocava no violão as músicas que aprendera na faculdade. Heitor tinha o braço ao redor de Beatriz, e pela primeira vez em muitos anos, ela se sentiu completamente em paz. "No que você está pensando?" perguntou Heitor, reconhecendo aquela expressão contemplativa que tanto amava nela. "Em como, no final, tudo fez sentido", respondeu Beatriz olhando para a filha adormecida nos braços da avó. "Todas as lágrimas, todas as lutas, todas as noites sem dormir, me perguntando se eu era boa o suficiente. Tudo foi para chegar a este momento." "E se você pudesse mudar algo em nossa história?" perguntou Heitor. Beatriz pensou por um momento, olhando para sua família reunida sob as estrelas de Belo Horizonte. "Eu não mudaria nada", disse finalmente, "porque as dificuldades nos tornaram mais fortes, os erros nos tornaram mais sábios, e a dor nos fez apreciar mais a felicidade." Ficaram em silêncio por um momento, ouvindo a música suave de Tiago e os sons noturnos do bairro onde tudo começara. "Sabe do que eu mais gosto na nossa história?" disse Heitor finalmente. "O quê?" "É que ela não terminou quando nos casamos.
A cada dia, escrevemos um novo capítulo juntos. Beatriz sorriu, apoiando a cabeça no ombro do marido. E sabe qual vai ser o próximo capítulo? Qual? O capítulo em que ensinamos à nossa filha que ela pode ser o que sonhar, que pode amar quem seu coração escolher e que não importa de onde ela vem, mas para onde ela vai. Esse vai ser o capítulo mais lindo de todos, murmurou Heitor, beijando a cabeça da esposa. E assim, sob as buganvílias que foram testemunhas de tanta dor e tanta alegria, a família que nascera do amor mais puro continuou a escrever sua história. Uma história que começara com lágrimas e luta, mas que continuaria por gerações com amor, esperança e a crença inabalável de que toda pessoa merece ser vista, valorizada e amada por quem realmente é. Porque no final essa é a lição mais importante que Beatriz e Heitor aprenderam, que o amor verdadeiro não é sobre mudar para ser digno de alguém, mas sobre encontrar alguém que te veja por completo e te ame exatamente como você é, e viverão felizes para sempre, não porque sua vida foi perfeita, mas porque enfrentaram cada imperfeição juntos, com amor, dignidade e a certeza de que haviam encontrado no outro não apenas sua alma gêmea, mas seu melhor amigo, seu maior apoio e seu grande amor. E assim termina esta linda história de amor, luta e superação. Você se emocionou tanto quanto nós com o final de Beatriz e Heitor? Esta história nos ensina que o amor verdadeiro não conhece classes sociais e que a dignidade vem de dentro, não do que temos no bolso. Agora queremos saber de você. Qual foi sua parte favorita desta história? Você se identificou com algum dos personagens? De que cidade você está nos seguindo? Que outras histórias de amor você gostaria que contássemos? Não se esqueça, curtir se esta história tocou seu coração, se inscrever para mais histórias que te farão acreditar no amor, compartilhar com alguém que precisa ouvir, que merece ser amado exatamente como é, comentar nos contando que mensagem você tirou desta história. Lembre-se, toda história é sobre uma mulher que acha que não merece ser vista, até que alguém a enxerga de verdade. Você merece ser vista, valorizada e amada. Nunca se esqueça disso. Até a próxima história, queridos corações.